Olá, eu sou Júlia Oliveira, bolsista de iniciação científica e aluna do curso de Engenharia Urbana da UFOP. Irei apresentar o trabalho que estou desenvolvendo sobre o potencial de aquecimento global de concretos obtidos por análise de ciclo de vida Cradle to Gate, uma revisão bibliográfica. A orientação é realizada pela professora doutora Ana Carvalho Fontes e conta com a coorientação da engenheira e mestranda por APEC, Luciana Chaves Weber. A construção civil é um dos setores que mais consome recursos naturais, gera resíduos e contribui nas emissões dos gases do efeito estufa. Apenas a produção de cimento, material necessário à fabricação de concretos, é responsável por cerca de 7% das emissões globais de dióxido de carbono. Diante desse cenário, tem-se buscado soluções dentro da indústria da construção que gerem baixos impactos ambientais, sem comprometer a qualidade e os custos do produto, desenvolvendo estudos que apoiem a minimização dos impactos ambientais provenientes da cadeia produtiva de materiais de construção e a maximização da rentabilidade dos recursos através da sua reciclagem, a exemplo, a de agregados. De modo a buscar em cada estágio da existência do produto a conservação do meio ambiente, surgiu a análise de ciclo de vida, uma ferramenta utilizada para avaliar as consequências ambientais e a saúde humana associadas a um produto, serviço, processo ou material ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a extração e processamento da matéria-prima até o seu descarte final, passando pelas fases de transformação e beneficiamento, transporte, distribuição, uso, reuso, manutenção e reciclagem. O objetivo deste trabalho é analisar em artigos recentemente publicados o potencial de aquecimento global de concretos, obtido por análise do ciclo de vida Cradle to Gate. Desse modo, a metodologia adotada para a revisão de literatura acerca da ACV Cradle to Gate de concretos foi o método Systematic Search Flow. A primeira etapa do protocolo de pesquisa resultou na identificação de 88 artigos através de filtros restringindo as palavras-chave de interesse para o estudo e visando priorizar estudos mais recentes. Nesse sentido, foram selecionados nos bancos de dados Web of Science e Scopus os artigos do tipo de revisão bibliográfica e artigos de pesquisa, publicados entre 2019 a 2021. Na etapa de análise, realizou-se a leitura dos resumos dos artigos para a seleção daqueles considerados pertinentes ao escopo dessa pesquisa, assim, destacando os duplicados e os que não estavam no enfoque, obtendo assim 35 artigos para leitura e estudo. Em sequência, inseriu-se os artigos selecionados no organizador bibliográfico Mendeley e produziu-se uma planilha com a combinação e agrupamento dos dados gerais observados nesses artigos. Por meio dessa síntese de dados, as análises dos impactos ambientais dos concretos foram realizadas, considerando softwares, banco de dados e métodos de análise de ciclo de vidas identificados em cada artigo. Tendo em vista a revisão de literatura realizada e os métodos científicos citados, tem-se que aproximadamente 48% dos estudos revisados utilizaram o método CML, seguido dos métodos RISP com 35%, Impact 2000 com 9% e LCD e Trace com 4% cada. O CIMAPRO é o software mais utilizado, pois apresenta vários métodos para avaliação de impacto e possibilita a utilização de vários bancos de dados, o que difere dos demais. Além disso, o software oferece modelagens com cálculos de incerteza, pormenores em unidades de processos, alocação em processos com saídas múltiplas, análise de pontos fracos e intrincados, tratamentos de resíduos e comparação e análise de produtos com ciclos de vidas complexos. Outros sim, os bancos de dados mais utilizados são os dados da literatura, que são essenciais em qualquer pesquisa de análise de ciclo de vida para comparação e compilação de resultados, e o EcoInvent, utilizado em softwares. O EcoInvent apresenta como sua maior vantagem de uso os dados que possuem ampla abrangência e completos, além das atualizações regulares que mantêm o banco de dados sempre atuais, o que é vantajoso para estudos e pesquisas na área. Os resultados de EWP variam de 160 a 534 kg de CO2 equivalente por metro cúbico, sendo o concreto leve produzido com EPS o que resultou no maior potencial de aquecimento global e, em contrapartida, o concreto com adição de nanosílica resultou no menor. Alguns fatores devem ser considerados na discrepância dos resultados, sendo o principal aspecto a composição do concreto, devido ao tipo de agregado utilizado e à resistência mecânica. O impacto será relativo à composição da mistura, como o valor agregado dos componentes.
Soma-se a isso a extração de cada material e o transporte, além das metodologias distintas. Embora os estudos de ciclo de vida de concretos tenham ganhado visibilidade no Brasil, ainda é precária a existência de metodologias e sistemas que reflitam a realidade brasileira, sendo de extrema importância os estudos sobre o tema para corroborar com futuras bases de inventários de institutos brasileiros. Contudo, existem métodos mundialmente disseminados e que podem ser utilizados no estudo de concreto. Diversas fontes podem ser utilizadas como base para a realização de inventários, sendo a busca por dados da literatura a mais utilizada, seguida da base de dados da EcoInvent. Além disso, 50% dos estudos utilizaram o software da CIMA-Pro. Com base nas características e particularidades dos métodos, pode-se conferir a eles um grande potencial de interferência nos resultados finais da análise do inventário de ciclo de vida. E por fim, o processo de produção do concreto tem uma expressiva contribuição nos impactos ambientais, gerando em média 319 kg de CO2 equivalente por metro cúbico. Porém, entre os resultados dos estudos analisados, em relação ao GWP, evidenciaram uma discrepância de aproximadamente 300% entre o concreto de maior impacto e o de menor, que é decorrente principalmente do impacto ambiental causado na produção da matéria-prima utilizada na fabricação do concreto, sendo o cimento o maior ofensor no potencial de aquecimento global. Assim, gostaríamos de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo apoio financeiro, ao Departamento de Engenharia Urbana e ao Departamento de Engenharia Civil, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e à Universidade Federal de Ouro Preto, pelo apoio para a realização e apresentação dessa pesquisa.